Historiadores e arqueólogos são responsáveis por revelar para a humanidade os mais diversos segredos do nosso passado. Mas existem casos que fogem completamente do conhecimento de qualquer ser humano, e ao longo da história foram surgindo fatos que intrigam até os mais inteligentes investigadores. Eu sou Antônio Bocco, e são esses os 5 mistérios inexplicáveis que perturbam a história. Número 1. O navio Mary Celeste. Mary Celeste era uma embarcação de quase 300 toneladas que navegava pelo mar em 1869. Mas em 5 de novembro de 1872 aconteceu algo muito estranho. Benjamin Briggs, experiente capitão, partiu a bordo do Mary Celeste carregando uma valiosa carga de barris de álcool industrial. Na tripulação, alguns marinheiros, sua esposa e filha saíram de Nova York com destino à Itália. No meio desse percurso, a quase 600 quilômetros da costa portuguesa, marinheiros de um outro navio avistaram Mary Celeste e, em uma tentativa de contato, percebeu-se que havia algo muito estranho no navio. Resolveram então se aproximar da embarcação, mas o navio aparentemente estava vazio e eles resolveram invadir o local. Com isso, se depararam com um navio abandonado, sem sinal de luta ou violência, uma embarcação deserta. A carga de barris estava intacta, o que descartaria um possível ataque pirata. Até mesmo as comidas e bebidas ainda estavam estocadas no porão, assim como os objetos pessoais da tripulação, que também foram encontrados, como joias e roupas. Apenas um único bote salva-vidas havia desaparecido. O que será que realmente aconteceu? Nunca chegaram a solucionar o caso. E caso você queira conhecer essa história de perto, ele permanece até os dias atuais no Caribe, como uma das embarcações fantasmas que enriquecem as lendas marinhas. Número 2. O último voo de Amelia Earhart. Amelia Earhart foi uma figura pioneira que quebrou vários recordes na aviação. Ela foi também a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Mas o sonho da Amélia ainda não tinha sido realizado. Ela desejava dar uma volta na Terra a bordo de seu avião. E ela tentou realizar essa proeza. Depois de sua partida, ela desapareceu para sempre no Oceano Pacífico. Muitas buscas foram feitas, muitos arquivos analisados, mas nenhum sinal de Amélia foi encontrado. Em 1939, Amélia foi declarada morta. Mas muitos não acreditavam na morte da aviadora, pois seu avião jamais foi encontrado, e isso abriu uma brecha para muitas teorias, como a de que ela teria sido abatida por aviões japoneses por ser considerada uma espiã, ou que teria terminado a sua vida sendo locutora de rádio no Japão, assim como ter mudado de nome e se casado de novo. Mas a única coisa que é certa é que até os dias de hoje nunca tivemos uma resposta definitiva para o sumiço de Amélia. Número 3. O caso Wallace. Outro caso que tem fascinado muitos pesquisadores e escritores de histórias criminais. Aconteceu em 1931 com o casal Julia Wallace e seu marido William. Tudo começa quando William recebe um telefonema e o chamado para uma reunião na rua 25 Menlove Gardens em 21 de janeiro de 1931. No entanto, William sai à procura do local, mas não consegue achar nada e quando volta para casa, para o seu desespero, sua esposa tinha sido brutalmente assassinada. Primeiramente, William foi condenado pelo assassinato de sua esposa, mas por falta de provas ele foi liberado. As investigações continuaram. Muitos achavam que William tinha mentido sobre a ligação, mas a história conta que a ligação tinha vindo de um amigo de William que estava fazendo uma brincadeira. Mas por que será então que William foi enganado justamente no dia em que sua esposa fora assassinada? As investigações continuaram até o momento que não conseguiam achar nenhuma prova que incriminasse William ou seu amigo. Bem, não conseguiram resolver esse mistério até hoje. Número 4. O desaparecimento de D.B. Cooper. Em 1971, Dan Cooper comprou uma passagem na véspera do Dia de Ação de Graças no aeroporto de Portland, Estados Unidos. Assim começa um dos maiores mistérios não solucionados da história criminal americana. Seu destino era Seattle,
Ele sentou no fundo do avião junto com os outros 35 passageiros e 6 tripulantes. O terror logo começaria. Ele avisa para uma das aeromoças que escondia uma bomba e pede para que ela se sente ao seu lado. Com isso, mostra que possui uma maleta repleta de explosivos e pede $200 mil e 4 paraquedas. A aeromoça repassa a informação para o piloto, que decide aterrissar em Seattle, onde o sequestrador permitiu que os passageiros desembarcassem junto com 2 aeromoças, em troca das suas exigências. Mas o avião não ficaria pousado. O criminoso mandou que o avião fosse para a cidade do México. Ele coordenou o voo e, quando estava em uma posição que se sentiu satisfeito, prendeu o dinheiro ao corpo e pediu que a aeromoça fosse para a cabine dos pilotos e que o deixassem sozinho. O sequestrador então abriu a porta traseira do avião e saltou de paraquedas a 3.000 metros de altura à noite nas montanhas do estado de Washington. O mistério começa nesse momento. Nunca se descobriu sequer seu nome real, pois na compra da passagem ele usou um nome falso. O FBI fez uma intensa busca do suspeito, entrevistando mais de 1.000 pessoas. As únicas pistas encontradas foram uma parte do dinheiro que ele carregava, pedaços de paraquedas e uma gravata preta usada por ele. Depois de muito tempo de busca, o FBI cancelou a procura e decidiu encerrar o caso. Com isso, termina uma das investigações criminais mais longas e mal sucedidas da história do FBI. Número 5, o desaparecimento do voo 19, o meu favorito. O último mistério que intriga muita gente até os dias atuais desapareceu no ar e nunca mais se houve notícias. Falo do grupo de 5 aviões militares norte-americanos que desapareceram durante um voo de treinamento na costa da Flórida em dezembro de 1945. Ao todo, foram 13 pessoas desaparecidas e, na tentativa de achar alguns vestígios do acidente, a Marinha Americana encaminhou 2 hidroaviões. Mas eles também desapareceram a menos de meia hora depois da decolagem. Depois disso, muitas buscas ocorreram no lugar. Nenhum desaparecimento a mais ocorreu, porém, nada foi encontrado no local. O desaparecimento do voo 19 ajudou a alimentar a ideia de um Triângulo das Bermudas entre Flórida, Porto Rico e Bermuda, onde havia supostamente um elevado número de aeronaves e navios desaparecidos até então. Existem muitas outras histórias por trás do desaparecimento do voo, como histórias sobrenaturais ou UFOs. Mas nenhuma história soluciona o mistério que é o desaparecimento do voo 19. E você? O que você acha que aconteceu? Até a próxima. No próximo vídeo eu espero você. Até lá.